Vamos ler o versículo 13, a primeira parte do versículo, que diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Nós estamos diante de um texto onde nós vemos Lucas nos fazer uma narrativa a respeito do servo do Senhor, Zacarias, o profeta, que lhe coube entrar no templo para oferecer incenso a Deus. A oferta do incenso era feita 2 vezes ao dia, e a escolha da pessoa que o faria ou que entraria no Santo do Santo para oferecer o incenso era feita, a pessoa era escolhida no sorteio. E esta honra era concedida ao sacerdote somente uma vez em toda a sua vida. E neste dia coube a responsabilidade, coube o privilégio ao profeta Zacarias. E quando Zacarias ali estava, o anjo lhe apareceu e dizendo a ele que a oração dele foi ouvida. Quando se trata de oração, logo o tema que nós estamos diante dele, dar-me um livre acesso de falar sobre a mesma. Quando se trata de oração, algumas pessoas ficam até paradas, pasmam, e se alegram, porque logo vai tocar em um caminho para o qual ele está andando. Por outro lado, tem pessoas que fogem da oração, que não gostam de orar, que não gostam de dobrar o joelho diante de Deus, o Criador. Então logo ele vai ficar pensativo. O que é que vai sair? Desde já eu quero dizer que a palavra oração em seu original quer dizer uma súplica religiosa. Orar é conversar com Deus. Orar é se expressar com Deus. Orar é contar a Deus as nossas intimidades. Orar é pedir ajuda ao Senhor. Orar é buscar uma comunhão, uma intimidade paz perfeita com o Criador. Certa feita Jesus ensinou os discípulos a orar. Então a oração é a base do ministério de Jesus e também é a base, tem que ser a base de nosso ministério. A Bíblia diz que a oração de Zacarias foi ouvida. Quem era o profeta Zacarias? Zacarias foi um profeta da tribo do reino de Judá. E o 11º profeta, entre os 12 profetas menores do Antigo Testamento. Zacarias era filho de Baraquias e nasceu em meio de uma família de sacerdote, quando estavam ainda cativos na Babilônia. Logo depois de um tempo, todos eles que retornaram da Babilônia, retornaram do exílio, por permissão do rei Sírio, no ano do seu primeiro reinado, acerca do ano 538 e 537, antes do nascimento de Cristo. Zacarias também foi o profeta que incentivou o povo à reconstrução do templo de Jerusalém, que tinha sido destruído. Então Zacarias tinha uma bagagem diante de Deus. Zacarias, ele tinha algo para trazer de benefício, de exemplo, aleluia, que o Deus pudesse ouvir a sua oração. Vejamos o versículo de número 13. O anjo vai dizer: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Vejamos anteriormente o versículo de número 6. A Bíblia vai dizer que Zacarias e sua esposa, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor e preceitos do Senhor. Logo entendemos que para Deus ouvir a minha oração, eu tenho que estar diante de Deus, justo perante Ele. Eu tenho que estar enquadrado no que Deus Ele quer. Logo, para Deus ouvir a oração do crente, o crente tem que dar testemunho de crente, para que Deus venha ouvir e venha responder a sua oração. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Zacarias, porque Zacarias era justo diante de Deus. E
dando a liberdade neste tempo, se Deus permitir, vamos falar sobre algumas coisas que para Deus ouvir a nossa oração. Em primeiro lugar, vejamos, está dentro do texto, Zacarias era justo diante de Deus. O livro do sábio Salomão, Provérbios, você vai encontrar no capítulo de número 15, o versículo de número 29, que a Bíblia vai dizer: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Então, para o justo, Deus sempre está dando ouvido ao que ele tem para falar, ao que ele tem para dizer. A Bíblia vai dizer que o rei Ezequias adoeceu e a doença era de morte. Veja em sua Bíblia, segundo o livro do Reis, Ezequias, ele adoece e a sua doença era de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei Ezequias, a Bíblia diz que ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse assim: ah, Senhor, se é servido, isso é quem ora, isso é quem tem intimidade. Olha, ah, Senhor, se é servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. Aleluia. E chorou Ezequias muitíssimo. E a Bíblia vai dizer que Isaías ainda não tinha saído do pátio, aleluia, quando o Senhor volta a Isaías a falar com Isaías e diz: olha, volta lá onde está Ezequias e diz assim a Ezequias: Ezequias, chefe do meu povo, porque quem tem comunhão de Deus toma-se o nome de chefe do povo de Deus. E disse assim: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, porque ouviu a oração de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias fez Deus lembrar dele, porque ele andou reto diante dele, porque ele andou com verdade diante de Deus, porque ele era um homem que andou em caminhos perfeitos diante de Deus. Aí a Bíblia diz que o Senhor mandou o profeta dizer: ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, porque quem ora, Deus sara, quem ora, Deus cura, quem ora, Deus liberta, quem tem comunhão com Deus, Deus dá ouvido a ele. E ele diz: e sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e é das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Veja que Ezequias, quando ele orou, Deus disse: eu ouvi, meu servo, a tua oração, porque eu sei que tu andasse reto diante de mim, tu andasse com verdade e não fosse mentiroso, tu andasse em meus caminhos, aleluia. Porque, meus irmãos, eu quero dizer que eu não sou daquele pregador que vou chegar aqui e dizer: receba, 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 e você não recebe nada. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que para Deus ouvir a nossa oração, nós temos que ser justos, nós temos que andar com verdade, nós temos que andar perfeito e ser reto diante do Senhor. Aleluia. Para Deus dar ouvido à oração do seu povo, o povo tem que estar enquadrado diante de Deus. Eu não posso estar com a minha vida toda desmantelada e Deus quer dar ouvido ao que eu quero. Não é assim. Para eu ir até o santo dos santos, eu tenho que estar com a minha casa em ordem. Para eu procurar buscar esse Senhor, eu tenho que estar com a minha casa arrumada. Aleluia. Aí Deus dá ouvido, aí Deus sara minha alma, aí Deus perdoa meus pecados, aleluia. Aí Deus salva até minha família e dá livramento, e o diabo tem que sair da frente do crente que ora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oração. Falar de oração tem que ter alguns requisitos em nossas vidas. Em segundo lugar, eu quero falar que para eu ir diante de Deus, eu também tenho que ter fé para que Deus possa ouvir as minhas petições. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer lá em Tiago, no capítulo de número 1, a partir do versículo 5,
dizendo que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberadamente e não passa em rosto. E ele diz, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar, que vai de um lado e para o outro. Aí a Bíblia diz, e pense tal homem que receberá coisa alguma de Deus, não recebe. Se eu pedir, se eu for orar, dizendo, será que o Senhor me dá, Senhor? Não vai valer, porque a Bíblia vai dizer que é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Tem que ter fé para descer o Santo dos Santos. Tem que acreditar que quando eu orar, Deus vai responder. Eu não posso duvidar, porque se eu andar com dúvida, aleluia, porque tem crente que é assim, irmão. Deus está operando, Deus está libertando, Deus está fazendo milagre, e ele ainda é, será que Deus falou? Será? Parece até um incrédulo, irmão. É pior do que os ímpios. É dentro da igreja cheio de incredulidade. Ei, busca mais. Quando tu for buscar, não duvida, porque Deus é poderoso para responder a tua oração. A Bíblia diz que Abraão, pela fé, foi chamado e obedecendo, saiu para um lugar que Deus ainda iria mostrar. No capítulo de número 20, a Bíblia de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão chega na terra de Abimeleque, rei de Gerar. E a Bíblia diz que Abimeleque toma a Sara, sua esposa, e o Senhor aparece a ele, a de Cleuso, em sonho, dizendo, olha, tu devolve a mulher do meu servo, porque ela é casada com o marido. E a Bíblia diz que ele chamou Abraão, pegou ovelhas, pegou dinheiro, pegou uma ruma de servo e devolveu ela a Abraão. E quando Abraão, ele recebeu a Sara, a Bíblia diz que orou Abraão, e Deus sarou o rei Abimeleque e todas as suas mulheres. Por quê? Porque quando ele tomara a mulher de Abraão, Deus também fez com que todas as mulheres de seu reino, de sua terra, não tivessem filho. Veja a oração de um homem de Deus. A Bíblia diz que orou Abraão, aleluia. Como é bom ter intimidade com o Senhor. Oh, como é bom falar com Deus Altíssimo, olha. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filho. Quando a pessoa tem intimidade com Deus, ele ora e Deus quebra a madre, faz o filho nascer, Deus liberta genro, Deus perdoa pecado, Deus tira coração de homem rancarudo, aquela pessoa cheia de mágoa, mas quando ela entra no Santo dos Santos, derramando suas lágrimas e pedindo ao Pai das luzes para lhe abrir os caminhos, Deus ouve a sua oração. Mulher de Deus, homem de Deus. Abraão orou, porque Abraão era servo de Deus, a ponto de Deus chamar Abraão de amigo. E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 4, versículo 20, dizendo que Abraão não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado pela fé, dando glória a Deus. O que é isso? Que Abraão, ele andava com Deus, ele cria em Deus e não duvidava em suas promessas. Então Jesus, o Deus poderoso que está aqui em nosso meio, ele responde a oração de seus servos. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Jesus Cristo de Nazaré, ele responde a oração de crente fiel, de crente que tem intimidade, de crente que busca. Aleluia. A Bíblia diz que Zacarias era justo diante de Deus, um profeta que foi chamado, aleluia, um profeta que andou em intimidade com Deus. Quando ele estava lá no templo, o resto do povo estava orando fora, na hora do incenso, até o anjo lhe aparecer e dizer: o Senhor ouviu a tua oração. Quando o cara pega o contexto e vai olhar quem era Zacarias, a Bíblia diz que ele e a mulher eram justos. Irmãos, você sabe o que é isso? Ser justo diante de Deus, procurar intimidade com Deus. E essa intimidade, irmão, só vem na base da oração, porque Deus, irmão, ele é um ser que gosta de conversar com seus servos. Até porque, irmão,
irmão, para eu conhecer a Deus, eu tenho que ler a Bíblia Sagrada e tenho que conversar com Ele. Para você conhecer seu amigo, para eu conhecer o meu amigo Adicleus, o pastor Reginaldo, eu tive dias de conversa com ele. Então, para eu conhecer a Deus, eu tenho que passar dias conversando com meu Deus, para Ele me ouvir, me dar livramento e me abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Oração. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre aceitar a vontade de Deus. Porque muitas das vezes o cristão, ele pede e acha que está demorando. Mas deixa eu lhe dizer, talvez não é o que Deus quer que você receba. E a gente pede porque Deus sabe até onde nossa estrutura pode suportar tal coisas que pedimos. Então tem tudo que está enquadrado na vontade de Deus. Veja bem, está na sua Bíblia, o primeiro livro do apóstolo São João, a sua primeira carta, no capítulo de número 5, versículo 14. Olha o que o homem de Deus diz: e esta é a confiança que temos nele, que é em Jesus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, irmão. Ei, não é a tua vontade não, meu filho, não é a tua vontade não, minha filha, a vontade é a de Deus. Se Ele está vendo que isso aí não dá para ter, não vai te dar nunca. Agora, se tu pedir o que está enquadrado no que Ele quer para mim e para a tua vida, Ele vai te dar, e o diabo não pode impedir a vontade de Deus na minha e na tua vida. Aleluia. Tem que estar na vontade de Deus. Porque quando está na vontade de Deus, aí as coisas vão andar diferente. Veja aí, segundo o livro dos Crônicas, vamos tirar um exemplo extraordinário do que é a vontade de Deus para com o seu povo. Veja, a partir do versículo de número 11, a Bíblia vai dizer que Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Ouvi a tua oração. Aleluia. Essa oração você vai ver o rei Salomão fazendo a partir do versículo de número 6. Ele vem pedindo para que Deus perdoe o povo que pecar, para que Deus perdoe o estrangeiro, para que Deus não cesse de praga, para que Deus dê essa chuva, então para que o povo venha se converter. Tudo isso o rei vem pedindo. Aí aqui no capítulo número 7, verso 12, ele diz: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aí ele diz: se eu cerrar os céus, Salomão pediu isso, aleluia, para ele não cerrar, e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos, Salomão também pediu isso, que consuma a terra, aleluia, ou se enviar a peste entre o meu povo. Salomão pediu para que Deus não fizesse nada disso. Aí Deus responde a ele dizendo: se o meu povo, aleluia, que se chama pelo meu nome, olha só, olha a vontade de Deus, se humilhar, essa é a vontade de Deus, se humilhe, e orar, ore, que é a vontade de Deus, e buscar a minha face, busque a face do Senhor. E outra vontade de Deus, e se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus diz: então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Esta é a vontade de Deus para a minha vida, para com a tua vida. Não se pode querer as coisas sem que Deus dê a permissão, aleluia. Tem que estar enquadrado na vontade de Deus. Se a vontade de Deus para a tua vida, meu filho, aleluia, é essa aqui, olha. Não vai pensando, meu filho, que a vontade de Deus é que um pregador chega aqui e vai logo te dando casa e cal, e ele faz isso, que ele é Deus Todo-Poderoso para fazer. Mas a vontade de Deus é essa em primeiro lugar. Te humilha, igreja, ora, igreja, busca a face do Senhor, se converte dos teus maus caminhos. Aí Deus vai ouvir, aleluia, vai perdoar os pecados e vai sarar a tua terra, aleluia. Essa é a vontade de Deus na vida do crente que ora, na vida do crente que busca, na vida daquele que tem comunhão, na vida daquele que procura os caminhos da oração. Orar sem cessar, o apóstolo Paulo disse, ou seja, orar continuativamente.
novamente. Jesus ensinou a orar. E quando Jesus ensinou a orar, ele disse no versículo, ele diz assim: faça-se a tua vontade no céu e na terra. Ei, não é a tua vontade, meu filho. A vontade é de Deus. Se Ele quiser te dar, Ele te dá. Mas se Ele não quiser, tu vai morrer pedindo e Ele não vai te atender. Agora entrega nos pés dele de Pai, faça a sua vontade na minha vida. Ele vai te atender. Sabe por quê? Porque Ele está querendo, Ele está vendo que você está entregando a Ele e aceitando a vontade dEle na minha e na tua vida. Orar tem que aceitar a vontade de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, para Deus ouvir nossas orações, em primeiro lugar, justo. Segundo, ter fé para pedir. E terceiro, aceitar a vontade de Deus. Quando se aceita a vontade de Deus, as coisas vão mais bem para nossas vidas. Porque não é como eu quero, aleluia. Nesta noite eu quero fazer um convite a você que talvez está aqui nessa noite e não é cristão, ainda não entregou a vida a Jesus, para que você entregue a sua vida a Jesus. Jesus, Ele quer que você participe dessas festas. Jesus, Ele está aqui para te salvar. Se tem alguém, que Deus abençoe. Se não tem, Deus vai continuar abençoando sua vida e continuar lhe dando a oportunidade. Eu quero passar para o pastor Reginaldo.